A última aula a gente viu aí o que são as nossas operações, né? Operações do tipo e, do tipo ou e operações do tipo not, operações inversoras, certo? Então aí a gente viu essas funções. Agora a gente vai seguir aqui e ver essas mesmas funções e ou e inversora, porém utilizando aí os símbolos da lógica ladder. Bom, e para que a gente entenda aí, antes da gente partir, né, para o ladder, a gente tem que entender aí como é que funciona a lógica booleana em comandos elétricos, certo? Quando a gente trata ali de uma lógica em comandos, como é que a gente trabalha com a lógica booleana. A lógica de comando ou lógica de relé, né, ela é estabelecida através desses símbolos aqui, através de contatos, certo? E lá a gente tem contatos NO, que são os normais abertos, o NC, que são os normal close, né, normal fechado, e bobinas, né, bobinas aonde uma vez alimentada, ela fecha um determinado contato, correto? Então toda a lógica ali presente em comandos, ela funciona em cima desses elementos aí. Tudo bem? Aqui são somente os símbolos deles, mas a gente entende, por exemplo, que um relé, uma contatora, ela tem contatos normais abertos, normais fechados e também uma bobina lá. Bom, seguindo lá então, a nossa lógica booleana para comandos, né? A gente tem aqui o primeiro circuito que representa uma lógica do tipo E, certo? Por que isso aqui representa uma lógica do tipo E? Porque é o seguinte, lembra lá que na nossa lógica do tipo E eu tinha que satisfazer as nossas duas condições, nossa condição A e nossa condição B. E quem que são as nossas duas condições aqui agora? São os botões B1 e B0, correto? Então quem se lembra aí, a nossa lógica é, para que eu tenha a minha saída como verdadeira, eu tenho que ter as minhas duas condições em verdadeira, né? Então aqui no caso que era a nossa entrada A e nossa entrada B, correto? Agora aqui, nessa nossa lógica aqui, utilizando comandos, eu tenho duas condições aqui, certo? Para que essa nossa bobina aqui ligue, vamos dar um nome aqui, essa bobina K1, para que essa nossa bobina K1 seja energizada, eu tenho que pressionar o nosso botão B0 e B1, certo? Se eu aperto somente o B0, se eu apertar somente o nosso B0, vai fechar o contato aqui, porém a nossa tensão de 24 volts não vai chegar até o A1, então não vai ligar. Se eu aperto só B1, fecha-se o contato aqui, mas mesmo assim também a nossa tensão ela não chega até o A1, aonde a nossa contatora K1 não é energizada, correto? Então, a única solução para que eu tenha a nossa bobina K1 energizada é que seja apertado B0 e B1. Se B0 e B1 for apertado, então eu estabeleço a alimentação até a nossa bobina K1, correto? Então, aí eu tenho condições aonde a nossa bobina K1 é energizada. Bom, e aqui nesse circuito a gente tem a nossa lógica U para comandos elétricos. Essa aqui ao lado era a nossa lógica E aqui a gente tem a lógica U. Por que a lógica U? Porque o nosso objetivo aqui é energizar essa bobina, certo? É que a gente provê alimentação para essa bobina aqui, essa bobina denominada aqui K1, aonde meus 24 volts presente aqui,
em cima, ele tem que chegar até os nossos A1. Se ele chega ao nosso A1, ela vai energizar para nós a contatora. E por que isso aqui representa uma lógica U? Porque é o seguinte, se eu pressionar B0 ou B1, fechando esse contato aqui, a minha tensão ela tem por onde chegar até o A1. Seja ela por B0, momento, aí, seja ela através de B0, só apertar B0 aqui, ela chega até o nosso A1, ou seja, através do nosso botão B1. Se eu aperto também B1, a nossa tensão chega até a nossa bobina, denominada K1, e assim energizando. Bom, e aqui temos o nosso comando para a lógica do tipo inversora, né? Ou negadora. Vou colocar aqui, NOT, certo? Então, é a nossa lógica inversora aí. Por que ela é a nossa lógica inversora? Porque é o seguinte, vamos entender aqui, em todo momento aqui que nós fez a nossa análise lógica, que é o seguinte, o nosso zero representava não pressionar o botão. Quando eu não pressiono com 2 S, pressiono o botão, é o nosso zero. Ou seja, se eu não apertar aqui, é zero, né? E o nosso 1 seria o equivalente ao pressionar o botão. Pressionar o botão. Vou colocar aqui, só pressionar. Beleza. E lembra lá que a lógica NOT, ela era ao contrário? Se eu tinha lá, por exemplo, a entrada A valendo 1, a saída S valeria 0. E se a minha entrada A valesse 0, a minha saída S seria 1. E o que representa a nossa saída aqui? A nossa bobina, né? Quando ela energiza, representa o 1, certo? Quando ela não está energizada, representa ali o nosso 0. E assim ocorre agora aqui para a nossa lógica. Por quê? Quando eu pressionar, o que eu vou estar colocando aqui quando eu pressiono? Quando eu pressionar, eu vou estar injetando um sinal de nível lógico alto ou verdadeiro, né? Quando eu pressionar o nosso botão B0. Quando eu pressiono B0, esse contato que é normalmente fechado, ele se abre. Quando ele abre, ele vai interromper a passagem de corrente para a nossa bobina. E aí, então, ela vai desenergizar, ou seja, ela vai para 0, beleza? E aí, se eu solto esse botão, ou seja, se eu não pressiono esse botão, o contato, como ele é normalmente fechado, ele volta a tornar-se fechado, aí garantindo a passagem de corrente até a nossa bobina e até chegar a tensão aqui no A1, correto? E aí então ela vai acionar, representando aí então o nível lógico 1, correto? Então, basicamente é isso aí, a minha lógica ou a minha lógica NOT e a minha lógica E para comandos elétricos. Então a gente vê que a gente utiliza ali a lógica booleana. Muitas das vezes a gente já utiliza a lógica booleana, porém a gente ainda não entende ela de uma forma, em uma formalidade, né? A gente entende o comando aqui, como ele funciona, como ele vai funcionar, porém a gente não sabe que isso é equivalente a uma lógica E, uma lógica ou uma lógica inversora, tá bom?